Você fica escravo de ter que dar resposta para as pessoas. Você fica escravo de, às vezes, ter que aparentar algo que por fora está tudo lindo, maravilhoso, mas lá dentro está um caos. E eu entrei nesse conflito e isso aguçou minha depressão. E eu lembro um dia eu marquei um horário com meu marido e falou assim: pelo amor de Deus, eu sei que você é conhecido, mas eu não posso ficar sozinho. Meu marido não, nessa área é mais tranquilo do que eu em termos de emoções. E eu lembro que eu falei assim: nem que você ache uma psicóloga para mim na Bahia, no norte do Brasil, mas me envie para algum lugar, eu preciso de alguém. E o meu medo era de ter que abrir e não saber, né, de que a pessoa vai saber lidar com os nossos conflitos interiores. E eu lembro assim que Deus então foi tão gracioso nessa experiência. E logo depois nós conhecemos o pastor Francisco de Curitiba, a Ilza. Eu sei que o Francisco vem muito para cá. E assim, ele foi um homem de Deus nas nossas vidas, não foi só na minha vida, mas foi no do Herod também e foi em toda a igreja. E o que ali eu pude perceber? Que aqueles 3 anos de depressão, 3 meses, o meu corpo denunciou que eu não estava bem. Porém, eu tinha procrastinado esse problema já fazia algum tempo, por eu não conseguir encontrar pessoas para poder abrir, não encontrar pessoas que compreendessem esse mundo interior. E queridos, ali então, quando eu comecei a ver isso, quando eu comecei a abrir, o pastor Francisco começou a me ajudar, a Ilza, depois conheci outras pessoas. Eu pude perceber que esse conflito que estava dentro de mim, que tinha desencadeado, ele era um fato atual, mas ele estava ligado à minha estrutura familiar. E ali eu vim descobrir. Eu sempre falo isso para o meu pai, falo isso para a minha mãe, eu os honro muito, amo muito eles, e eles me deram a vida, e aí eu pude abrir isso com eles, até mesmo para poder fechar um ciclo na minha vida, e ali então eu pude perceber, queridos, que algo que o meu pai não conseguiu me dar, porque não tinha. Lembra que eu falei para vocês, já não consegue dar aquilo que não tem. Agora, você não conseguir dar aquilo que você não tem, isso elimina a sua necessidade. O que vocês acham? Eu não ter o que dar para o meu filho, basta eu apenas conhecer isso, isso elimina aquilo que o meu filho precisa. Marido, só você saber que você não tem o que dar para sua esposa, isso elimina aquilo que ela precisa. Não. Esposa, você apenas saber que você não tem o que dar para o seu marido, porque é uma troca, isso elimina a necessidade dele, a necessidade de honra, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de valor, não elimina. E queridos, nessa checagem junto com o Espírito Santo, com o Espírito da verdade, a grande verdade que o Espírito Santo trouxe à luz, queridos, a raiz da minha depressão, eu tinha Deus, eu tinha o Espírito Santo, Deus era algo real, mas havia algo na minha alma, eu não conseguia conectar Deus. Eu conseguia conectar Deus somente quando eu estava bem. Quando eu não estava mal, Deus sumia. A minha fé não alcançava, eu não conseguia acessar Deus acima do meu problema, acima dos meus sentimentos, acima das circunstâncias. E porque eu não recebi isso da parte dos meus pais, porque eles não receberam também, mas a grande questão não é se receberam ou não, a grande questão é como resolver a necessidade de que todo ser humano tem. Aqui que é o X da questão. Todos nós temos necessidades interiores
espirituais, emocionais e físicas. E essas necessidades, não basta eu apenas dizer, eu não sei, eu não tenho, e eu tenho que viver dessa forma. E foi nesse processo de depressão de 3 meses, que eu descobri, e aonde eu comecei a conhecer um lado, que não foi me apresentado. E depois eu pude entender um todo. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. 4 minutos, eu pedi uns 10, aí nós encerramos. Então eu quero, põe um PowerPoint lá para mim, por favor, do homem em 3 dimensões. E foi nessa experiência, queridos, pelo fato de eu não conhecer essa necessidade emocional, isso começou a afetar o meu físico e até mesmo a minha vida espiritual. Porque eu percebia que eu conseguia acessar Deus. Quando se fala de conexão com Deus, como meu Pai, eu conseguia acessar, queridos, as coisas que Deus faz. Eu conseguia acessar as manifestações dos dons. Eu conseguia acessar, trabalhar para Deus. Isso era algo que eu fazia com toda a força, com todo empenho. Eu conseguia acessar. Mas quando eu não estava bem, eu não conseguia acessar, por exemplo, o amor de Deus. Eu não conseguia acessar a aprovação de Deus. Eu não conseguia acessar a provisão de Deus. E até que pessoas mais maduras do que eu começaram a se interessar pela minha vida, pelo meu homem interior. E começaram a me fazer perguntas, tanto na minha relação familiar com meus pais, na minha relação para com Deus. E ali começou um processo meu individualizado. Depois o pastor Harold, ele o dele individualizado. E ali nós descobrimos o grande segredo de um casamento bem-sucedido. Porque um casamento bem-sucedido, queridos, a mulher precisa estar bem. E o homem na sua individualidade tem que estar bem. Se o homem na sua individualidade não está bem, e a mulher na sua individualidade como filha, em primeiro lugar de Deus, depois como mulher, ela não vai conseguir desempenhar um papel de esposa, vai desempenhar um papel externo, vai desempenhar um papel com funções, mas no dia em que você estiver cansado e você tira as funções, o que sobra dessa relação conjugal? A nossa relação conjugal, ela não é apenas a mulher cumprir as funções de serviço e o homem cumprir as funções de trazer a provisão. Queridos, isso é secundário. O que é primário, o que é o primordial, é você estar bem, você saber quem você é como homem, saber o valor que você tem, um sentido de significado, você saber o que Deus tem planejado para você, você está bem resolvido na sua identidade, porque isso bem resolvido, esteja as finanças bem ou não, esteja a provisão bem ou não, isso não afeta a sua vida e não afeta a relação do casal. E da mesma maneira a mulher. Por que hoje tem tanto estresse? Por causa dessa individualidade que não foi nos ensinado, talvez, desde o início, essa necessidade. Foi nos ensinado que a necessidade primordial, eu lembro meu pai, né, eu sempre brinco com ele, por alemão, né? Eu venho de 5 gerações e para trás, todos vieram da Alemanha. Então, puro alemão, queridos, eu cresci num sistema familiar, numa dinâmica familiar, aonde o que mais importa, o que te dá valor, é o quanto você tem. O que determina o teu valor é o quanto você trabalha. E eu cresci nesse sistema familiar. E esse sistema familiar, queridos, eu não tinha noção que ele era um sistema doentio. E depois eu vim descobrir que esse é um sistema de regras. É um sistema que anula a identidade das pessoas. E, queridos, eu cresci nesse sistema. Graças a Deus, com 14 anos, eu já fui batizado no Espírito Santo, eu acionei a fé. Mas eu lembro, meu pai dizia assim, se você quer casar, você tem que ter casa, e você tem que ter carro, e ainda tem que ter mobília dentro de casa.
O sistema familiar vinha de um ensino que dizia assim, para não ter problema conjugal, alemão tem que casar com alemão, africano tem que casar com africano, índio tem que casar com índio. O pastor ensinava isso de púlpito. Mas eu lembro aos 14 anos, eu não conhecia estrutura familiar, eu não conhecia estrutura de emoções, mas eu via meu pai dizer isso, mas eu via minha irmã tinha casado com um alemão e quebrava um pau, a beça. Eu dizia assim, mas essa teoria não está certa, está casado com um alemão, como meu pai queria, como a regra diz, mas brigam do mesmo jeito. E aí até que eu disse assim, Deus, o Senhor é maior do que meu pai. Eu casei sem casa, sem móveis e sem carro. Não casei com alemão e casei com puro africano. Pensa na obra do Espírito Santo no coração do meu pai e da minha mãe. Deus é real, não é? Essa experiência me marcou tanto. Porque mesmo eu conhecendo que eles eram escravos dessa dinâmica de se conectar de uma maneira errada, o que eu pude perceber? Já o Espírito Santo, o Espírito da verdade começou a falar comigo e dizer, você não precisa se colocar debaixo desse jugo, porém você também não pode se rebelar. Olha que saia justa. Eu sabia que eu não queria esse sistema, mas eu também não podia me rebelar contra o meu pai, como eu ia casar sem a bênção dele. E eu lembro que quando o Harold ligou para mim, que a gente começou a se corresponder por telefone, eu fui muito sincera com ele. Eu falei assim, ele começou a demonstrar interesse, eu falei assim, só que eu tenho um grande problema. Meus pais são alemães, são racistas e não sei se vão te aceitar. Na lata. Eu não fiquei enrolando, gente. E aí, ele falou assim, se for de Deus, Deus muda o coração do rei ao coração do pai. E eu lembro que ele falou assim, você é batizado no Espírito Santo? Eu falei, sou. Sabe orar em línguas? Eu falei, sei. Então, uma semana de jejum, sem palavra nenhuma em português, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Se for de Deus, vai dar certo. E eu lembro, só para concluir, quando eu fui conversar com meu pai, eu tinha uma convicção muito dentro de mim. Se meu pai não deixar, por mais que eu queira, eu não vou namorar. Eu sabia que eu teria que ter a bênção do meu pai. Eu queria quebrar o sistema, mas eu queria a bênção do meu pai. E Deus agiu de uma maneira tão poderosa. Porém, queridos, essa estrutura, quando eu falo assim de emoções, eu não conhecia, meu pai não conseguiu me dar. Ele me deu de coisas espirituais, eu experimentei muito. Mas só esse lado espiritual, queridos, quando veio a crise do relacionamento, só a parte espiritual, eu não consegui me sustentar. Aí que eu vim entender o que é um homem integral. Não sei se conseguiram colocar lá o PowerPoint, que eu queria só deixar para a gente terminar a noite. Em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 23, que é um texto super conhecido, diz assim, eu acho que ele está naquele arquivo, está em inglês, Vernist, parece que está, não sei se estão conseguindo achar lá, é uma pastazinha, não sei se está, se não der, tudo bem. Aí, em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, toda a alma e todo o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto começou a me chamar a atenção porque ele diz assim que o próprio Deus da paz, está em inglês, mas nós vamos conseguir entender, tá bem facinho. O próprio Deus da paz. Deus é um Deus que Ele quer trazer paz nessas 3 dimensões no nosso interior. Espírito, alma e corpo.
E nesse meu processo, então, o que Deus começou a falar? Que aquilo que estava acontecendo no meu relacionamento com o Herod, nós não estávamos conseguindo entrar, porque acionou, 2 gatilhos acionou junto. Quando eu me desestabilizei emocionalmente, eu acionei um gatilho no meu marido. E queridos, isso acontece muito nas relações. Às vezes, um passa uma dificuldade e aciona o gatilho no outro, e a relação do casal começa a ficar vulnerável, começa a ficar fragilizada. E o que acionou em mim? Em mim acionou a insegurança. E no Herod acionou, ele falou esses dias, a indecisão. Ele também não sabia que havia uma área na parte emocional que não estava. Aí tratou uma insegurança minha, afetou nele, e aí começou, o que começou na nossa relação emocional começou a acontecer? A minha insegurança, eu transferi para ele, como se ele que tivesse que resolver o meu problema. É como se aquela circunstância que tinha acontecido na casa de Deus, eu comecei emocionalmente a comunicar para ele que ele era o responsável. E aí essa que a gente chama, essa comunicação, essa metacomunicação que às vezes vai além de palavras, queridos, acionava nele outras questões. E aí a nossa relação, aquilo que estava indo, tudo que era uma beleza, começou a nossa comunicação começou a se tornar delicada, no sentido do que nós não conseguimos nos comunicar, e quando nós víamos, dava atrito, às vezes dava conflitos na comunicação. E até que uma hora nós nos acordamos e falamos, tem alguma coisa que está errado. Porque nós já tínhamos orado, nós já tínhamos jejuado, nós já tínhamos feito várias questões, e nós não conseguimos entender por que essa comunicação emocional não se resolvia. Por que essa comunicação, eu entrei nessa insegurança, parece que algo tinha mexido com o meu senso de segurança, meu fundamento, e a minha insegurança acionou ele, e a nossa relação conjugal começou a ficar vulnerável. E nesse processo a gente começou a falar, mas tem alguma coisa que está errado. Por que não está caminhando? Por que não está nisso? E nisso nós fomos procurar ajuda. E nessa ajuda, foi isso que o Espírito Santo começou a trabalhar. Que na verdade, o nosso atrito conjugal, ele só era secundário, porque o nosso homem interior, tanto meu como dele, não estavam resolvidos dentro da individualidade. E aí nós começamos a conhecer, põe lá para mim de novo, acho que tem até mais um outro. Bom, deixa aí, tá bom. Esse homenzinho aqui, ó, eu quero pegar, a Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis no espírito, alma e corpo. E eu coloquei, nós mandamos fazer esse aqui, se vocês verem, tem um homenzinho branco lá dentro, fala do espírito, o amarelo fala da alma, e o corpo, né, o preto fala do corpo. E nós começamos a estudar a respeito do homem em 3 dimensões, e ali Deus começou a falar tão poderosamente em Hebreus 4:12, a Bíblia diz assim, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu quero terminar aqui, aí nós continuamos. Esse texto em Hebreus 4:12. Aqui nós começamos, tanto eu e o Herod, começamos a entender que existia um nível de revelação na palavra de Deus, que ela precisa adentrar mais profundamente na nossa vida, no nosso ser. O nível de revelação de palavra que nós tínhamos até aquele momento, ela não nos dava condições para nos ajudar a resolver esse conflito que agora era emocional, era uma comunicação emocional.
E quando Deus nos levou para esse texto em Hebreus, aí Deus falou, olha, a palavra de Deus, ela penetra, ela entra nos lugares mais íntimos nossos. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Aí por isso que nós mandamos fazer esse homenzinho. Existe níveis maiores na revelação da palavra de Deus. E Deus que nos criou de um ser integral, Ele trata a nossa individualidade. Porque eu, na minha individualidade tratada, meu casamento vai ser tratado. Meu casamento vai ser tratado. Minha família vai ser tratada. Se eu não adentrar em níveis de revelação mais profundas, de como que Deus lida com a nossa alma, e até com o nosso físico, às vezes a nossa revelação da palavra de Deus, parece que ela não alcança o nível de problemas que nós estamos enfrentando hoje, nos nossos casamentos e nas nossas famílias. Logo, se a revelação não aumenta, o que é revelação? Conhecer quem Deus é, conhecer quem Jesus é, como que Jesus nos conhece. A Bíblia diz que Deus, Ele nos conhece de uma maneira total. Ele sabe o que está dentro de mim. Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu não penso, Ele sabe o que eu sinto, o que eu não sinto. Deus, Ele tem esse conhecimento de mim. Agora, quem que precisa conhecer o que há dentro de nós? Quem precisa conhecer o que há dentro de nós? Quem? Nós mesmos. E a grande lição de maturidade, se nós queremos transicionar para a maturidade espiritual, emocional e física, nós precisamos conhecer quem nós somos. Quando nós não conhecemos quem nós somos, nós vamos transferir as nossas necessidades interiores para as nossas relações. E foi isso que Deus começou a mostrar na minha relação com o Harold. Que algo acionou em mim que era desconhecido. Eu não sabia que eu era uma pessoa insegura. Sempre me considerei uma pessoa segura. Porque tudo que entregava na minha mão, eu sei fazer muito bem. Uma pessoa com muita disciplina, uma pessoa com muita habilidade de fazer as coisas. Eu não sabia que dentro de mim havia uma insegurança. E muito menos, eu nem sabia de onde vinha essa insegurança. E quando foi acionado esse gatilho, devido a uma circunstância, devido a um fato, aflorou. E quando aflorou, queridos, a insegurança, parece que ela se tornou maior do que eu. E esse texto está dizendo aqui, onde Deus começou a ministrar para nós, que Deus iria aumentar o nível de conhecimento de Jesus. No que sentido? De eu confiar que Jesus quer revelar para mim quem eu sou. Eu aprender a me conhecer. E na medida que eu aprendo a me conhecer, vai acionar dentro de mim, pelo Espírito Santo, um clamor. Eu preciso de Jesus para mudar a minha vida nessa área de debilidade. Esse caráter que está em mim. No meu caráter havia uma insegurança. E essa insegurança estava me impedindo de eu acionar mais a fé em Deus. E eu estava transferindo para o Harold essa expectativa. Exigindo sem palavras que ele resolvesse. E de que maneira eu queria que ele resolvesse? Que ele desse conta do problema. E essa dinâmica, queridos, a gente demorou um tempo para entender. E aí Deus foi nos trazendo, e eu quero então aqui, encerrar falando isso. Nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo, Ele quer nos revelar de uma maneira mais intensa. E eu não sei hoje o que você enfrenta, mas o que a gente começou a enfrentar lá em Guarapuava, a gente começou a perceber que o problema
dos casais, o problema das famílias, eu vou descer que eu gosto de ficar um pouquinho mais perto, nós vamos orar. Eu não sei se você concorda comigo, mas hoje o nível de problema que os casais estão enfrentando é muito maior do que 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje o acesso à internet, à liberdade. Os nossos filhos hoje têm acesso à pornografia. Eles têm acesso ao homossexualismo, ao lesbianismo, à libertinagem, que 20, 30 anos atrás não tinha isso. O sistema da sociedade, ela de alguma forma, anos atrás, ela nos ajudava a proteger a nossa família e o casamento. Hoje não existe mais essa proteção. Hoje não existe mais limites. E essa retirada de limites, porque a sociedade foi levantada uma pesquisa do IBGE, que só no Brasil os divórcios nesses últimos 10 anos aumentou 160%, o IBGE fazendo essa pesquisa. Sabe por que aumentou 160%? Eles foram pesquisar a razão mesmo, o motivo pelo qual. Eles falando porque hoje a sociedade ela já não pressiona mais tanto para que você fique casado. Ah, não quer casar? Não quer ficar? Tá bom, vai lá e divorcie. Então hoje nós vivemos, queridos, uma sociedade que ela retirou até dentro das leis morais. Quando se fala de leis morais, eu não estou falando de gente crente. Lei moral é o que todo mundo tem, e a própria consciência traz isso para uma vida. Hoje não tem mais limites nenhum. O que nós sentimos da parte do Espírito Santo? O nível de problemas que nós enfrentamos hoje nos casamentos e na educação dos filhos são maiores. Logo, se eles são maiores, o que eu vou fazer com isso?